Glória a Deus, você crê nisso? Aleluia. Ele vem nos buscar. Glórias ao Senhor. Podeis sentar, queridos. Louvado e exaltado seja o bom nome do Senhor, amém? Glória a Deus, que coisa bonita, né, irmãos? Muitos irmãos aqui nessa noite para cultuar o Senhor, mas também, irmãos, isso é prova que nós amamos a palavra, amém? Nós gostamos de aprender, de crescer no conhecimento do Senhor e das verdades bíblicas, que é a base e o alicerce da nossa fé, daquilo que cremos. Damos as boas-vindas àqueles que se unem a nós nessa noite, nesse culto de louvor e exaltação ao nosso Deus, aqueles que estão nos acompanhando à distância. Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos à Bíblia, né? Vamos à Bíblia. Mateus, capítulo 24. Leremos os versos 21 e 22. Mateus 24, versículos 21 e 22. Aleluia. E nós vamos desenvolvendo aos poucos mais agilidade na localização dos textos bíblicos. Hoje irei fazer menção de alguns textos, aí você pode ir anotando, se conseguir alcançar, lendo junto comigo. Mateus 24, 21 diz: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar. De coisas profundas nós iremos tratar dessa noite. Temas e assuntos que não são de fácil entendimento, mas aquilo que recebemos do Espírito, pelo Espírito, discernimos. Bondoso Deus e Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela tua presença entre nós e em nós, pela oportunidade de estarmos juntos com os nossos irmãos, te cultuando, glorificando e bendizendo o teu santo nome, pela bênção que é, ó Deus, aprender de ti, aprender das verdades santas do teu evangelho. Nós estamos felizes porque sabemos que, ó Deus, sairemos maior nesta noite deste lugar através do conhecimento da tua palavra. Que o teu Espírito Santo traga a nós o entendimento, a consciência e o discernimento, e que possamos, ó Deus, aplicar em nosso viver a tua palavra e o teu ensino. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, há muito tempo tenho no coração o desejo de estar tratando acerca desses temas, mas confesso para os irmãos que não é fácil você trabalhar com escatologia, e nós estamos pregando uma série de mensagens escatológicas, e a escatologia é o estudo acerca das últimas coisas. E quando você vai observar na Bíblia, nós encontramos escatologia não só no livro de Apocalipse, mas em muitos livros da Bíblia trata ou anuncia os últimos dias. Mas muitos dos textos são revelações que vêm em linguagem figurada, e você tem que cruzar muitos textos para que você consiga chegar a uma compreensão.
Mas nós vamos caminhando, o Senhor vai nos dando a sabedoria, o entendimento. Porque é importante para a igreja aprender acerca dessas coisas. Na sexta-feira passada nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. E nós dissemos que o arrebatamento é o momento mais importante de toda a história da igreja. É o momento do encontro entre Cristo e a igreja. É o momento do encontro entre o noivo e a noiva. É o momento, irmãos, que vai se consumar aquela promessa de Jesus ao ascender aos céus, que ele iria preparar um lugar, mas ele voltaria para buscar a sua igreja. Aleluia! Então, o arrebatamento é algo desejado pela igreja. O arrebatamento é o momento final da igreja aqui na terra. Mas hoje nós vamos tratar de um outro tema, ligado também ao fim dos tempos. Nós vamos falar sobre a grande tribulação. Eu tinha a intenção inicial de tratar desse tema em um dia, mas depois eu percebi que se eu avançasse muito rápido, eu teria dificuldade de explanar adequadamente o tema. Então eu não vou ser sucinto demais a nível de prejudicar o entendimento dos irmãos, mas eu não posso ser detalhista demais, porque senão a gente não anda, né? A gente não anda. É importante destacar que isso aqui é cadeira de seminário. Você demora às vezes um semestre estudando só escatologia, e quando termina você percebe, mas eu não aprendi tudo. Há muitos teólogos têm se dedicado acerca desse tema, e você percebe que não há convergência. Há muitas discordâncias quanto à forma de se interpretar esses temas. Eu não tenho um propósito aqui de entrar em polêmica, e eu respeito aqueles que pensam diferente de mim, porque não me rogo dono da verdade. Eu quero aqui, de maneira simples, contribuir com o crescimento dos irmãos acerca desse tema. Olha que Jesus disse que haverá uma grande tribulação. E ele disse que como nunca houve desde o princípio do mundo. Ora, irmãos, a Bíblia diz que a tribulação faz parte da vida cristã. Todos nós já enfrentamos tribulações na vida, enfrentaremos muitas outras. Mas Jesus está falando de algo que não tem nada a ver com as tribulações que passamos no dia a dia. Ele está falando que nunca houve uma tribulação como essa na história, nem haverá. E serão dias tão difíceis, mas tão difíceis, e Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Ninguém. E ele está se referindo à grande tribulação. Pastor, e o que é a grande tribulação? A grande tribulação, queridos, é um período de terrível sofrimento que a Bíblia menciona. Dias de muita dor, dias de muita tristeza, dias de muito desespero. A Bíblia diz que a terra vai chorar. O sofrimento, irmão, será impensável à nossa mente. Será terrível. Na Bíblia nós encontramos muitas profecias e muitas menções acerca do tempo da grande tribulação. E a grande tribulação é apresentado como um dos sinais de que o fim se aproxima, de que está chegando o fim dos tempos.
Pastor, quanto tempo vai durar a grande tribulação? Esse período, irmãos, que em todo o mundo, todos os seres viventes que estiverem no planeta, neste momento vai sentir, vai ser impactado, vai ser atingido. Não haverá exceção, todos sofrerão. A Bíblia não diz claramente quanto tempo vai durar. Embora alguns estudiosos chegam a afirmar com convicção, mas o texto que é usado para estabelecer um período é uma profecia que nós encontramos no livro do profeta Daniel. Daniel deixou em seu livro algumas profecias, e algumas delas são profecias escatológicas. Olha, Daniel, que viveu muito tempo antes de Cristo, ele foi usado pelo Senhor para profetizar acerca dos últimos tempos. E em uma das suas profecias, no capítulo 9, versículos 24 a 27, ele fala de 70 semanas, quando ele está falando acerca desse momento de dor. Então, alguns estudiosos consideram que a grande tribulação seria um período de 7 anos. De 7 anos. E 7 porque o Senhor abreviou, porque o sofrimento é de tamanha dor que se alongasse mais, ninguém resistiria. Em sendo 7 anos, esse tempo seria dividido em 2 momentos. 3 anos e meio, que seria o momento inicial, seria, irmãos, um momento de aparente paz. Parece que o mundo, enfim, encontrou a paz. Parece que as pessoas encontraram a tão sonhada felicidade, mas tudo é aparente. É um cenário enganador. E aí Jesus nos diz, olha, como nos dias de Noé, as pessoas casam e dão-se em casamento, é festa, está tudo muito bom. Irmãos, ali é como o fogo que está queimando a palha por baixo. Está vindo algo terrível e as pessoas não se dão conta. E segundo a interpretação, os 3 anos e meio final é o tempo em que a ira de Deus se manifesta contra a iniquidade dos homens. Aí o povo vai gemer, como aconteceu quando a arca foi fechada e o dilúvio começou, e o desespero. Nós não afirmamos com convicção de que são exatamente 7 anos, porque o tempo das profecias bíblicas normalmente são simbólicos. Então eu respeito aqueles que afirmam que são 7. Nós temos isso como referência, mas eu não chego aqui dizendo para os irmãos que são 7 anos. O que nós entendemos é que é um tempo de grande dor e que a Bíblia diz que o Senhor vai abreviar, irmãos. Mas quando se fala de grande tribulação, a pergunta mais difícil de ser respondida é: a igreja vai passar pela grande tribulação? Acerca da existência da grande tribulação, da gravidade do momento, do sofrimento, da dor,
todos são unânimes em concordar. Mas quando a gente pergunta, no tempo da grande tribulação, a igreja, eu estou falando da igreja do Senhor, ainda estará? E aí, irmãos, começam as divergências. Existem 3 correntes de interpretação acerca disso. Mas pastor, por que os estudiosos não convergem? Irmãos, quando você pega Apocalipse e vai ler, é uma linguagem figurada. São símbolos. E é muito complicado porque você começa a tentar entender aqueles símbolos, fazer associações. Há alguns que textos depois vêm esclarecendo, mas tem horas que você tem que cruzar com muitos textos bíblicos, inclusive alguns do Velho Testamento, para você se aproximar de um entendimento. Mas eu quero mostrar para os irmãos as 3 correntes acerca da grande tribulação e a igreja. A primeira corrente fala que o arrebatamento da igreja vai ocorrer antes da grande tribulação. Ou seja, quando começar a grande tribulação, Jesus já tirou a sua igreja do planeta, a igreja, irmãos, os salvos em Cristo, para poupá-los de tão grande dor. Os que defendem esta linha de interpretação são chamados de pré-tribulacionistas. Ou seja, eles estão dizendo que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes. O Senhor tira a sua igreja e começa, então, a grande tribulação. Os que defendem essa visão estão dizendo então que a vinda de Cristo ela irá acontecer em 2 fases, 2 etapas. Primeiro Jesus vem e ele tira a sua igreja da terra. A igreja percebe, mas o mundo não percebe. É por isso que começarão a dar falta. E fulano de tal, cadê? Sumiu. E vai estar 2 no campo. E o que está acontecendo? Eles não estão entendendo por que as pessoas estão desaparecendo. O Senhor está tirando a sua igreja. A igreja percebe que é o encontro, porque para a igreja esse momento seria visível, seria retumbante. Mas o restante não está entendendo nada. E aí eles dizem então que depois, após a grande tribulação, Jesus vem, e aí vem aquele momento de glória visível para todos. E aí, irmãos, é que vai acontecer então o grande juízo. Os pré-tribulacionistas dizem que na época da grande tribulação, a igreja subiu, mas os judeus ficaram. E é um tempo de Deus tratar com os judeus. Aí, irmãos, Deus não esqueceu da promessa feita a Abraão. A Bíblia diz que Jesus veio para que eram os seus eram os judeus e eles não o receberam. Mas há uma relação de Deus com Israel que é difícil você entender. Um povo tão amado historicamente, irmãos, não aceitar a vinda de Cristo. Eles são fiéis. Se você vai a Israel, irmãos, você vai observar o amor dos judeus a Deus. Mas eles nunca compreenderam completamente a missão do Messias revelado. Houve uma dureza, eles fecharam o coração a esse advento. Então há entendimento de que
durante o período da tribulação, eles irão sofrer muito a ira de Deus. Mas alguns serão purificados no sofrimento. E será uma última chance dada por Deus a esses. É por isso que durante a grande tribulação, ainda haverá uma oportunidade. Os que defendem esta linha de interpretação usam alguns textos. Eu não tenho tempo, não tenho como usar todos os textos, mas eu vou mencionar alguns. Apocalipse 3:10, quando Jesus manda João escrever a carta às igrejas, ele vai escrevendo a várias igrejas, as 7 igrejas da Ásia, e vai mostrando a infidelidade da igreja. Mas de repente ele fala a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia representa a igreja fiel. Ela tipifica a igreja de Cristo. E aí no versículo 10, Jesus diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr prova os que habitam na terra. Então, os teólogos estão entendendo que Jesus está usando a igreja de Laodiceia, de Filadélfia, para falar o que vai acontecer com a igreja do Senhor. Ela será poupada de tão grande sofrimento pela sua fidelidade. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, eles usam esse texto também, onde Paulo diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então eles entendem que esse texto é uma relação ou uma menção a que Jesus não vai deixar que a sua igreja passe por este momento tão terrível. Em 1 Tessalonicenses 5:9, Paulo menciona que porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E são mencionados textos como esse, que dão embasamento para que no período da grande tribulação, a igreja não está mais aqui. Mas existe uma outra corrente. Há um grupo que defende que o arrebatamento, ele vai ocorrer durante a grande tribulação. Tem 3 anos e meio de uma aparente paz, de uma aparente alegria, de aparente felicidade. E aí tem 3 anos e meio onde a ira de Deus se manifesta. Irmãos, nesse meio termo aí, alguns entendem que Jesus vai e a igreja passaria apenas pela primeira parte, a segunda parte não. Os defensores dessa corrente são chamados de mesotribulacionista. O prefixo meso é no meio da tribulação. A igreja só passaria pelo primeiro momento, mas o segundo momento, que é o momento mais terrível, ela seria arrebatada. Porque é o momento em que a ira de Deus vai se manifestar sobre a iniquidade dos homens. Os intérpretes dessa corrente, eles usam uma interpretação literal de alguns textos bíblicos, mas principalmente da segunda carta aos Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Então eles pegam esse texto e fazem uma interpretação literal, quando Paulo diz: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês, não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado.
Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esses dois nomes aqui é uma alusão ao anticristo. Então os intérpretes estão entendendo aqui que começou a grande tribulação, mas ainda não está no momento das dores mais terríveis. E aí, irmãos, quando for começar esse momento, o Senhor vai tirar a sua igreja. Há uma terceira corrente que diz que o arrebatamento ele só ocorrerá depois da grande tribulação, que a igreja vai sofrer todas as dores, que os crentes que estiverem vivos, irmãos, irão gemer, irão sofrer, como toda a humanidade. São os chamados pós-tribulacionistas, ou seja, o arrebatamento só ocorrerá após a tribulação. Então Jesus só voltaria, irmãos, e aí nesse caso eles não aceitam a ideia de que Jesus vem, tira a sua igreja, e sua igreja percebe, e ele então depois vem como juiz para toda a humanidade. Eles usam alguns textos de Jesus, alguns sermões pregados por Jesus, principalmente o sermão de Mateus 24, que está lá no livro de Marcos 13, no livro de Lucas 21. E aí eles entendem que Jesus está dizendo que só voltará após a grande tribulação. Pastor, como nós ficamos? Se esses homens que passaram a vida toda estudando não chegam a um consenso, e nós? Eu confesso para os irmãos que, no meu humilde entendimento, na minha humilde compreensão, eu me declaro pré-tribulacionista. Eu creio que quando a grande tribulação acontecer, a igreja já foi. Mas, irmãos, o que mais relevante acerca disso é que, passando ou não pela grande tribulação, nós temos a certeza que o mais importante é que o Senhor está com o seu povo em todos os momentos. Aleluia, glória a Deus. Se a igreja do Senhor ainda permanecer na terra, vai passar por grande sofrimento, vai. Mas eu imagino, irmãos, o que é sofrer com Cristo e sofrer sem Cristo. Porque Ele é a nossa esperança. E quem não tem Cristo não tem esperança. E isso é o maior desespero que um ser humano pode enfrentar. Pastor, o que vai acontecer na grande tribulação? Eu vou conseguir, irmãos, tentar descrever para os irmãos os momentos iniciais. Então, na próxima sexta-feira, eu devo conseguir entrar na fase da ira de Deus. Vamos observar esse cenário da grande tribulação sendo montado. A primeira coisa que a Bíblia mostra é que vai se manifestar na terra uma trindade satânica. Nós cremos na trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Há um só Deus. Aleluia. Mas as forças do mal, o inferno vai tentar plagiar a trindade. E eles vão levantar na terra uma falsa trindade. E vai começar, irmãos, a enganar a muitos. Eu vou fazer uma leitura mais demorada, porque se eu não fizer essa leitura vai ficar mais difícil dos irmãos entenderem. Eu convido vocês pacientemente a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse 13, você que pode.
Os irmãos não veem com frequência o pastor fazendo leituras longas. E é provável que muitos de vocês já tenham lido isso aqui e não tenham chegado a uma compreensão melhor. Olha como a linguagem de Apocalipse é complicada. Apocalipse capítulo 13 fala do cenário da grande tribulação sendo montado. João diz: vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Quando a gente começa a imaginar essa figura, só de imaginar isso, a gente já fica horrorizado. Que ser é esse? A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e a boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder. Aí já entra a história de um dragão que dá a besta, a essa fera, a essa coisa terrível, dá a ela o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vamos percebendo aí, ele fala de uma primeira besta que está saindo do mar e vai descrevendo o quão horrível ela é. E aí ele diz, irmãos, que o dragão, aparece um dragão, e esse dragão dá à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta, então, né? Isso aqui a gente só observa isso aqui em filme, assim, a gente começa a imaginar filme que a gente assistiu, né? Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo fica maravilhado e seguia a besta. Olha só. Ele está falando que isto vai ser visível e as pessoas estão seguindo essa besta. Adoraram o dragão, né? Começam a adorar o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear com ela? Está todo mundo admirado com esse ser. Estão enaltecendo esse ser. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes. Olha, a besta começa a falar e blasfemas. E foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus. A besta agora começa a blasfemar, a falar coisas horríveis acerca de Deus e a amaldiçoar o seu nome, amaldiçoando Deus, irmãos, e o seu tabernáculo e os que nele habitam no céu. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então essa besta, ela está tendo autoridade sobre todos os povos. Versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que já foi morto desde a criação do mundo. Aleluia, irmãos. Se tiver um servo de Deus ali, não vai entrar nessa. Aquele que tem ouvido, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra. Agora olha o quadro, né? Já tem uma besta que saía do mar, que estão adorando ela, né? Ela tem toda a autoridade foi dada pelo grande dragão, que estão cultuando esse grande dragão. E agora fala de uma segunda besta. Então já são 3 figuras aqui. Outra besta que saía da terra com 2 chifres, como o cordeiro, mas que falava como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta.
em nome dela e fazia a terra. Então ela é um representante da primeira. E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais. A segunda besta agora ela está operando sinais, irmãos. Chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Então, a um comando dela, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada, e contudo revivera da primeira. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de forma que ela podia falar e fazer como se fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. O negócio está complicando, irmãos. Está sendo obrigado a receber um sinal, uma marca, para que ninguém conseguisse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca da besta, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Veja, até aqui, irmão, só está havendo sofrimento para quem resiste, para quem concorda, para quem aplaude. Está tudo bom, é espetáculo, são sinais, são maravilhas. O problema é que alguns estão discordando, alguns não querem crer, alguns não resistem, não aceitam os comandos. E para esses a coisa já está pegando. Versículo 18 ele diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666, o famoso 66. É fácil entender esse negócio aqui, irmão? É luta, né? Mas vamos lá. Eu fiz questão de fazer a leitura para mostrar essas três figuras que estão entrando em cena. É o trio do mal, é a trindade satânica. Ele fala de um grande dragão. Vamos lá. O grande dragão. Quem é apontado na Bíblia como grande dragão em vários textos? Ele. Ou coisa ruim. Satanás. Então, ele aqui, olha, irmãos, né? Satanás, o grande dragão, que a Bíblia chama de enganador, ele está montando esse cenário de enganação. É curioso porque nessa trindade diabólica, ele quer estar no lugar de Deus. É como se ele fosse o primeiro da trindade, é um falso Deus. Mas as pessoas estão acreditando. Em Apocalipse 12:9 fala disso. Fala de que é ele. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Então, irmãos, ele se apresenta. E ele está regendo essa orquestra do mal. Irmãos, ele sempre quis ser Deus. Ele sempre quis para si a glória que é unicamente de Deus. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor.
A Bíblia diz que ele via os anjos adorando a Deus numa pureza, numa entrega, numa sinceridade, e o seu coração encheu de desejo. Ele queria aquilo para ele. Ele quer ser louvado, ele quer ser adorado, ele quer que as pessoas se prostrem a ele. A Bíblia diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Aleluia, glória a Deus. Então, por algum tempo ele vai reinar nessa grande tribulação. Mas aí ele falou de uma besta que sai da água. Lembra que a primeira sai da água. E quem é a primeira besta? A besta que sai da água. O anticristo. O anticristo. Olha isso aqui. A figura da trindade, né? Deus o Pai, aí o diabo se apresenta como sendo o falso Deus. Eu vou, né? Eu quero a honra. Agora, irmãos, vem uma segunda, o anticristo, o falso Cristo. Aquele que vai querer se passar pelo Cristo. Então ele entra em cena, ele é a besta que saiu da água. 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Nós chegamos a mencionar esse texto. Diz: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. São referências ao anticristo. Ele é chamado também de o homem do pecado. Ele não é Cristo. Cristo jamais pecou. Aleluia. O filho da perdição, irmãos, ele é o filho da perdição. Ele é a própria apostasia. A apostasia é negar ao Senhor. E é o que ele representa, e ele tenta fazer isso com as pessoas, né? Esse se opõe, olha, ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto da adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, Satanás agora tem o anticristo, que ele vem, irmãos, levar as pessoas a apostatar, a abandonar a fé, a desistir da fé, a negar a fé. Ele quer que as pessoas neguem a Deus e ao mesmo tempo adore o falso Deus, a serpente, Satanás. Ele, irmãos, é o segundo componente. Ele foi gerado por esse falso Deus. Ele é uma criação de Satanás, o anticristo. Paulo diz que ele se levanta e ele se opõe contra tudo relacionado a Deus. Tudo. Deus está de um lado, ele está do outro lado. Deus criou, ele é contra. Deus faz, ele nega e quer que as pessoas neguem. De sorte que se assentará no templo como Deus, ou do templo de Deus. É claro que, irmãos, os primeiros cristãos estão imaginando o grande templo de Jerusalém. Mas nós entendemos, irmãos, que o templo do Espírito Santo são aqueles que têm Deus no coração. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então, quem estiver nesse momento ali, Satanás quer ser entronizado, está no coração das pessoas. Esse anticristo, ele vai se apresentar como uma grande liderança política mundial. Segundo a profecia de Daniel, o objetivo dele é se tornar uma liderança no mundo. Ele é uma figura de tanta habilidade,
uma espécie de pacificador, alguém que se apresenta dizendo que vai trazer paz ao mundo cheio de guerras. Olha, irmãos, a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Ele vem dizendo: eu tenho paz. E ele vai conseguir por algum tempo estabelecer um pacto entre as nações. Até mesmo alguns dos conflitos mais longos de toda a história, como o conflito entre os judeus e os árabes, ele vai conseguir isso, porque ele quer se colocar como o antagônico de Cristo. Eu trago a paz. E ele seria então esta liderança. E aí vejam, ele então, o objetivo dele é unir todas as nações num grande governo, num grande pacto de governo, onde ele iria liderar, onde ele iria governar. O texto que nós lemos diz que o anticristo ele tem um sinal e um nome, e esse nome é representado por um número. Apocalipse 3, 17 e 18. Irmãos, eu lembro da minha infância em igreja, e quanta confusão se fez com esse negócio aqui. Tocava um terror nas pessoas. A marca da besta. Meu Deus, a gente sonhava o povo querendo carregar para marcar a gente, porque cada um falava de um jeito. A marca da besta, um número, um nome, alguma coisa, um código, um sinal. Eu lembro quando saiu esse código de barras, disseram, é um código, isso aí é o número da besta. Mas saiu numa roupa ou noutra, e aí era uma novidade, a gente corria para aquelas que não tinha. Aí foi começando a aumentar, eu digo, agora nós vamos mandar nu, porque tudo tem. Aí você vai no produto, aí ficavam lá, não, irmão, então agora pronto, eu vou ter que ir lá para o mato comer só folha, antes que eles marquem. Era criar uma paranoia em relação a isso. Olha o que o texto diz. Apocalipse 13, 17 e 18. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. É como se ele assumisse o controle da economia mundial, do comércio mundial, como se nada funcione sem ele, sem a sua aprovação, sem o seu consentimento. E ele vai inviabilizando a vida daqueles que não concordam com o governo dele. Vejam que aqui a coisa ainda está generosa para a maioria, porque quem está concordando está muito bem. Não está oprimindo quem está concordando. Então, a ira de Deus ainda não se manifestou, porque a maior parte está se dando bem. Não, eu concordo. E aí ele diz, aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666 ou 666. Quem não tiver essa marca, esse sinal, esse símbolo, não vai conseguir comprar nada, durante o reinado dessa trindade, porque eles controlam tudo. Eles controlam tudo. Pastor, no seu entendimento, o que é isso? Que marca é essa? Que sinal é esse? O medo, irmãos, era que botasse na gente, a gente sente ver, vai botar que eu estiver dormindo aqui, já o cara tinha gente, acho que nem dormia direito. Não vem para perto de mim, não. Primeiro, irmãos, ele está falando de algo que é visível. Que é visível. Que veio por consentimento. Ou você consente, se submete, e aí tem as regalias que se submeteu, ou não consente, e aí a tua vida vai ser inviabilizada. E aí você vai ter muita dificuldade. Mas o 666 não é o 6 e o 6, porque chegou um momento que a gente não podia mais nem escrever 666.
Alguém chegava lá e ainda fazia assim, ó, vai de reto, né? Então a linguagem vai cruz credo. Né? Alguns que faziam, eu nunca aprendi a fazer, porque eu nunca tive uma origem católica, né? Se eu fosse fazer o sinal aqui, eu ainda fazia errado. Ok, mas era preocupação com isso, não, irmãos. Aqui, na verdade, é uma forma de identificação de que você aceita. E aí vejam, o 666 é uma alusão à Trindade. A essa Trindade maléfica, aos três. Você se submeteu ao governo dos três. Não necessariamente é algo visível para os outros, mas é visível para esse governo. Você aceitou, você admitiu, você se identificou com eles. Não necessariamente é um carimbo, irmãos, né? Mas na verdade é uma atitude que você toma, que é compreendido por eles, pelos três, por essa Trindade. Por isso é que são iguais, 666, né? Um símbolo dos três. Então, no momento que alguém, quem estiver e vai se submetendo, ele sabe, esse aceitou, esse concorda, esse tomou uma atitude que, né, ele está aceitando tudo aquilo que nós estamos propondo. E esse se opõe. E aí, esses que se opõem vão sofrer, então, terrivelmente. Porque como eles vão viver, se tudo o que eles precisam está no nosso controle? Irmãos, mas ainda assim, aqueles que quiserem Deus durante esse período, ainda assim o amor de Deus vai os alcançar, porque a Bíblia diz que vai chegar no grande, no céu, alguns que vieram da grande tribulação. Esses vieram da grande tribulação, passaram por tudo. Se são judeus, se são cristãos que estavam em falha, em falta e que tiveram uma última oportunidade, mas alguns irão suportar tudo isso. O texto fala da terceira besta, a besta que sai da terra. E nós aprendemos então que o dragão é Satanás, a primeira besta que sai da água é o anticristo, e a terceira, é o falso profeta, é o falso Espírito Santo. Fechou. O falso Espírito Santo, ele é a besta que emerge da terra, ou a segunda besta. Ele vem, irmãos, tentar imitar as ações do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz o homem à adoração a Deus. É o Espírito Santo, irmãos, que nos faz entender a palavra do Senhor. Olha Apocalipse 16, 13 e 14. Diz esse falso profeta, então, que ele realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Então ele está impressionando, porque ele começa a fazer algumas coisas, irmãos, que nós lemos lá no princípio da igreja, aqueles que, usado pelo Espírito Santo de Deus, fazia maravilhas. Agora, o falso profeta está fazendo coisas impressionantes, e diz que por causa dos sinais que lhe permitido realizar em nome da primeira besta, ou seja, o anticristo está autorizando, está mandando, vai lá, ele fazer essas coisas todas. Ela enganou os habitantes da terra.
ordenou que ele fizesse uma imagem em honra da besta, da primeira besta. Agora, os homens estão erguendo uma imagem do anticristo e estão adorando, porque estão impressionados com o que o falso profeta está ensinando, está pregando, está realizando, e as pessoas, por causa dele, estão começando a crer no anticristo. E a partir daí, irmãos, vai ficar difícil segurar, porque agora esses três estão comandando tudo. O cenário está montado, a humanidade está se rendendo a esses poderes tenebrosos, esses poderes malignos. Eles estão governando todo mundo. É como se as nações se unissem num grande bloco e todos os governantes agora cedessem o seu cargo de comando para o anticristo. E ele está reinando entre as nações. E aí, irmãos, que a ira de Deus vai se manifestar contra toda maldade, contra toda iniquidade, contra a corrupção dos homens, contra, irmãos, aqueles que se renderam a tudo isso. É aí, irmãos, que o furor de Deus vai invadir a terra, e começa então o tempo mais difícil da grande tribulação, onde vai haver um choque entre essas potestades malignas, e o texto diz que vai haver guerra no mundo todo. E a ira de Deus se derramando sobre a impiedade. Sobre isso nós falaremos no próximo culto. Irmãos, o que fica de mais importante de tudo que ouvimos hoje é que Jesus vai voltar. Se Jesus vai voltar, irmãos, para buscar a sua igreja antes da tribulação, durante a tribulação, após a tribulação, de uma certeza nós temos, a promessa dele está dada. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele, nenhum dos cenários, ele esqueceu do seu povo. A igreja pode não passar pela tribulação, louvado e exaltado seja Deus. Irmão, mas se a igreja ainda tiver, uma coisa nós temos certeza: a tribulação vai ocorrer, mas ela vai passar. E a igreja estará com Deus eternamente na glória, porque nenhum poder deste mundo será capaz de fazer o divórcio entre a noiva e o noivo, entre a igreja e Cristo. A aliança, o pacto está selado, irmãos. Nós não podemos ter medo, porque em qualquer um dos cenários de uma coisa nós temos certeza: Deus protege os seus, Deus cuida dos seus, Deus tem, irmãos, um pacto de sangue com o seu povo. Aleluia. Nós temos a certeza de que haverá um momento em que todo sofrimento vai passar. Todo sofrimento vai passar. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Quando João está encerrando as revelações ditas pelo Senhor, depois de todas essas coisas, João diz em Apocalipse 21, 3 e 4: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu
Deus, aleluia. Precisamos estar vigilantes, irmãos. Esse mundo tenta nos enganar, tenta nos atrair, tenta nos corromper. Ele tenta, irmãos, fazer com que desenvolvamos um amor por Ele. E esse amor, a Bíblia mostra que temos que ter com Deus e com a nossa pátria celeste. Nunca se esqueça da tua origem, das tuas raízes e da tua pátria. Da tua pátria, irmãos, quantos estão enganados? Irmãos, é não abrir e fechar dos olhos. Anteontem, eu tenho um vizinho lá no condomínio. Ele saiu para visitar uma sobrinha. Na volta, está dentro do ônibus, irmãos. Está chegando lá. Ele começa a passar mal. E foi rápido, foi fulminante. Não deu tempo de chegar a SAMU, não deu tempo de chegar a nada. Correu no chão. Botaram no chão dando massagem. Uma pessoa que tinha posses, tinha tudo. Acabou. Nós não sabemos a hora. Por que alguns vivem como se soubesse a hora? Como se Deus fosse dar, irmãos, uma oportunidade para você corrigir, para você tomar uma decisão. Esse é o tempo. Esse é o momento. Todos os dias nós temos que humildemente nos ajoelharmos aos pés do Senhor e dizer: Senhor, me sustenta, porque o mundo jaz no maligno e tenta nos prender. Aleluia. Nós vamos orar. Oh Deus, oh Deus, não é por acaso que o Senhor está trazendo à nossa mente, ao nosso coração, relembrando. O Senhor está mostrando que nós não podemos nos esquecer, nós não podemos ser envolvidos por esse sistema que tenta nos afastar de Ti. O nosso coração é Teu, a nossa vida Te pertence, a nossa morada é contigo, ó Deus. Oh Senhor, que o Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, atue nos nossos corações, nas nossas mentes, e a cada dia mantenha acesa a chama, ó Deus, o ardor pela Tua volta, pela volta de Cristo. Que a Tua igreja possa estar dizendo: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. E que o Senhor nos use como instrumentos Teus para estar pregando a este mundo que precisa Te ouvir, que precisa Te conhecer e que precisa Te receber como Salvador. Nós Te oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor.